Olá pessoal, vamos começar então uma oficina sobre lanches saudáveis e sustentáveis. Meu nome é Jéssica Miller, sou nutricionista, mestre em nutrição e técnica em gastronomia, aqui pelo IFSC. E também sou nutricionista do Mesa Brasil Sesc. E eu sou a Tailane Scapim, nutricionista, mestre em nutrição e doutoranda da UFSC, participante do Núcleo de Pesquisa em Nutrição e Produção de Refeições, o NUPRE, e também me formei aqui no IFSC no curso de técnica em gastronomia. Aqui a gente vai fazer o recheio da torta de aproveitamento integral. Então a cebola a gente pode cortar com bastante segurança, primeiro na lateral e fazer cortes sem tirar esta parte da cebola que ela deixa juntinho, né? Facilita. Então você vai cortando primeiro em um lado e depois nesse movimento você vai fazendo o que a gente chama de brunoise. Aqui a gente já cortou o alho, né, bem picadinho, com a técnica de haché, né, que é fazer o movimento nesse sentido. E aqui para o recheio a gente pode aproveitar tudo que você tiver na geladeira, especialmente os talos, né? Então se eu vou utilizar a parte mais nobre, que a gente fala do brócolis, né, a parte da fluorescência, a gente pode aproveitar somente o talo para fazer o recheio, né? E aqui a gente pode utilizar tanto só os talos ou a própria couve por inteiro também. Para facilitar, a gente pode retirar primeiro todos os talinhos da couve. Picar eles na espessura que desejar, né? E o restante da folha a gente pode aplicar diferentes técnicas. Aqui a gente vai aplicar a chiffonade. Que você enrola, no máximo 3 folhinhas de couve para não ficar muito espesso. E vai fazendo o mesmo movimento para ter uma couve mais fininha, no caso, né? O brócolis da mesma forma, né? Como eu já mencionei, a gente pode utilizar só a parte do talo, mas aqui a gente vai aproveitar o brócolis por inteiro, a gente não vai utilizar o brócolis para outra preparação. Aqui da mesma forma, a gente pode aproveitar somente a parte dos talos, se a gente for utilizar a parte verde para outra preparação, mas aqui a gente vai usá-la por inteira. Para essa receita a gente pode olhar na nossa geladeira tudo que a gente tiver dentro dela. Se a gente tiver uma cenoura, a gente pode ralar uma cenoura junto, picar, tomate, até um frango, uma carne moída que a gente já tiver preparado, né? A gente pode acrescentar junto, refogar e colocar junto como recheio. Essa é a técnica de haché. A gente segura na ponta da faca e faz esse movimento, cuidado para não se cortar. Assim a gente mantém o produto mais fininho, né? O interessante de a gente estar utilizando os talos junto nessa preparação é que a gente acaba acrescentando bastante fibras para nossa receita, né? Os talos, as cascas das frutas e verduras normalmente são mais ricas em fibras, são mais duros, né? Então a gente normalmente tem um consumo muito baixo de fibras e aqui a gente consegue melhorar e aproveitar o alimento sem desperdiçar, né? Agora a gente só refoga tudo. Primeiro a cebola e o alho, né? Que foi meia cebola e 2 dentes de alho picado e acrescenta o restante até ficar um pouquinho mais amolecido e pode utilizar já para a receita, para o recheio. Então, para a receita da massa da torta de legumes de aproveitamento integral,
a gente vai precisar de 2 farinhas de trigo integral, uma farinha de flocos de aveia, pode ser da grossa, da fina, que no caso é a grossa, um pacote de queijo ralado, 3 ovos inteiros, meia xícara de azeite de oliva, uma colher de sopa de fermento, um fermento químico, né? E sal a gosto, né? Mais ou menos uma colherzinha de sal e 2 xícaras de leite. Então é só juntar todos os ingredientes no liquidificador, por último, de preferência, o fermento, né? E liquidificar. Normalmente a gente coloca os líquidos primeiro para não dificultar na hora de bater. Então aqui foram os 3 ovos, o azeite de oliva. A gente pode colocar para liquidificar. Então agora, com a forma já untada, aqui foi untada com manteiga, né? Só colocar metade da massa na parte de baixo, na forma de sua preferência. Se tiver uma forma maior, pode fazer mais massa. Se tiver uma forma menor, pode colocar só parte da massa. O recheio, que o que a gente preparou é o refogado de legumes, mas você pode colocar, como já foi falado, o que você tiver na sua geladeira de já preparado também. E aproveitar a carne moída, o molhinho, né? O frango que já está desfiado. Após colocar o recheio, tentar distribuir ele bem, né? Cobrir com o restante da massa. E por fim, a gente pode salpicar o restante do queijinho, né? E agora a torta está pronta, vai para o forno até ela ficar douradinha, né? Um forno de preferência pré-aquecido, 180 graus. Vai ficar por pelo menos uns 20 minutos a 40 minutos, dependendo da potência do forno. Então agora a gente vai preparar o patê de talos. Nesse caso, a gente tem aqui um potinho de iogurte natural, os talos que a gente já refogou, né, para a massa anterior, metade foi para a torta e metade para cá, sal, orégano e pimenta preta. A base de iogurte a gente pode utilizar outras bases, por exemplo, requeijão da sua preferência, né, um requeijão pode ser light, pode ser normal, pode fazer uma pasta com a ricota, pode fazer uma pasta com ricota, né, que é só ricota, leite ou ricota, um pouquinho de água e azeite, né, um tempero. Ou pode ser uma pasta de hummus, uma maionese caseira, né? A gente tem várias formas de utilizar. O ideal é a gente utilizar uma base, os talos já refogados e um pouco temperados já, né? Um pouquinho de sal. E os temperos de preferência, né? Nesse caso a gente vai utilizar um pouquinho de orégano e a pimenta preta. E é só liquidificar tudo. E a receita está pronta. Nesse caso, o patê ficou um pouco mais líquido porque ele foi feito com iogurte natural. Mas a gente pode, quando feita com o requeijão ou com a pasta de ricota, com hummus, ele acaba ficando um pouquinho mais pastoso. E só servir com um pãozinho ou um biscoitinho de sua preferência. A gente vai começar as receitas hoje, então, com um aperitivo de grão de bico. O grão de bico é uma leguminosa, semelhante ao feijão, e para que a gente possa usar ela no preparo, a gente precisa hidratá-la e cozinhá-la. Nessa receita a gente vai usar 500 gramas de grão de bico, orégano a gosto,
pimenta do reino e curry, mas também você pode usar os temperos que tiver em casa, se for de sua preferência. 2 colheres de azeite de oliva e a água para hidratar o grão de bico. Então, o grão de bico ele tem vários benefícios, entre eles ele é rico em proteína, diversas vitaminas e minerais. E como eu mencionei, para a gente utilizar ele, a gente vai ter que hidratá-lo. Então, a gente coloca ele numa bacia, pode ser que você tiver em casa, sua preferência. Cobre ele com água. E deixa na geladeira de um dia para o outro, ou 8 horas de preferência. Depois disso, depois que ficar na geladeira, a gente vai cozinhar ele em uma panela de pressão por 15 minutos e aí sim ele vai estar pronto para fazer a receita. Então agora a gente vai dar continuidade à receita do aperitivo de grão de bico. Depois que a gente deixou o grão de bico por 8 horas em molho na água, na geladeira, a gente cozinhou ele em panela de pressão por 15 minutos, escorreu a água e ele fica assim, então, bem hidratadinho, bem macio. E agora a gente vai temperar ele para fazer o snack de aperitivo. Essa receita, ela vai render os grãos de bicos temperados, vão ficar bem crocantes. Depois de pronto, você pode guardar ele em casa, num potinho tampado, e consumir como lanche na escola ou levar para o trabalho. Ele é bem fácil de fazer e ele rende bastante também. Bom, aqui a gente vai usar de tempero o sal, a pimenta preta, a páprica picante, o curry e o orégano, além do azeite de oliva. Em casa você pode substituir alguns desses temperos por outros que você tiver disponível. Então a primeira coisa é colocar o grão de bico numa forma que possa ir ao forno, uma forma de preferência bem larga, que o grão de bico consiga ficar bem espalhado nessa forma. Você vai regar o grão de bico com azeite de oliva. Não tem uma medida muito específica, pode colocar o quanto for necessário para ele ficar bem umedecido. Um pouco de pimenta preta. A páprica picante. Você pode substituir por lemon pepper ou outro temperinho que tiver em casa, manjericão. Aqui eu coloquei também um pouquinho de curry, que além de dar um sabor, ele tem muitas propriedades antioxidantes e ele também vai dar uma cor muito legal para o nosso grão de bico. O orégano. E por fim o sal. Sal uma pitadinha, não precisa colocar muito porque a gente já colocou também diversos outros temperos juntos. Agora é só misturar. E está pronto para ir ao forno. O forno então pré-aquecido a 180 graus, a gente vai colocar os snacks nele, vai deixar em média uns 15 minutos, mexer para que ele consiga assar de forma uniforme, colocar de novo no forno e deixar mais uns 20 minutinhos assando. Aí você pode ir testando nesse tempo, cada forno tem uma funcionalidade diferente, né? Ele chega a uma temperatura diferente, então é bom você testar no meio do processo se já está pronto ou não. Ele vai estar pronto quando estiver bem crocante, como se fosse uma pipoca. E depois a gente vai mostrar então o resultado final. Agora a gente vai fazer uma pasta de grão de bico, que é uma opção para um lanche, caso você queira passar algo no pão, em substituição da margarina, do requeijão ou de alguns outros produtos que não são tão saudáveis. Essa pasta de grão de bico, então, ela é feita com grão de bico cozido. Como a gente já explicou na receita dos aperitivos de grão de bico, a gente tem que deixar o grão de bico de molho por 8 horas e depois disso cozinhá-lo em panela de pressão por 15 minutos. Aqui eu estou utilizando mais ou menos uma xícara de grão de bico cozido para a receita. A gente vai colocar no liquidificador, junto com cerca de meia xícara de água do próprio cozimento do grão de bico, para aproveitar o sabor dele, e colocar os temperinhos de sua preferência. Nós vamos usar um dente de alho, bem picadinho, um massinho de salsinha, uma pitada de sal, pimenta do reino preta,
suco de meio limão. O suco do limão você pode reduzir também, mas ele vai auxiliar que a sua pastinha ela dure mais tempo na geladeira, porque ele age como um conservante. E para hidratar também a gente vai colocar 1/3 ou 1/4 de xícara de azeite de oliva. E agora só bater no liquidificador. Ele fica bem consistente, já pode ser usado como uma pastinha de pão. E você pode passar na torrada, passar no pão ou até mesmo num biscoito de sua preferência. Então agora a gente vai fazer a receita do suco verde. O suco verde ele não tem uma receita padronizada, você pode aproveitar o que tiver em casa. Eu vou ensinar uma receita que ela é bem básica. A gente vai utilizar a couve, mas você pode usar outros vegetais verdes, como o brócolis, o espinafre, salsinha. A gente vai usar uma maçã, que a maçã ela é uma fruta bastante adocicada, então com o uso da maçã a gente não precisa colocar o açúcar nesse suco. E também a gente vai usar o gengibre para dar um gostinho diferenciado no nosso suco. A gente vai bater tudo no liquidificador com água, depois você pode deixar na geladeira ou fazer já com água gelada e beber. Bom, a couve a gente pica ela, coloca dentro do liquidificador, pode rasgar mesmo com a mão, não precisa utilizar a faca. A maçã cortada ao meio. O gengibre pode pôr inteiro, mas eu vou cortar ele ao meio. E a água. Aqui você pode fazer com outras frutas, como o abacaxi, pode adicionar também outros vegetais, como a cenoura, da sua preferência. Você pode testar se gosta do sabor e depois ir variando conforme a sua preferência. Então agora a gente vai bater isso aqui por 1 minuto no liquidificador. Caso você goste também, dá para acrescentar hortelã nesse suco. A consistência dele, ela fica bem cremosa. E é uma ótima opção, então, de café da manhã ou de lanche da tarde. Sempre dê preferência às frutas e os vegetais orgânicos, que eles não vão ter sido produzidos com agrotóxicos. E, de preferência, nunca coe o suco, porque as fibras elas estão nessa parte que é mais grossa do suco. Então, quanto mais você deixar ele inteirinho, mais fibras você vai estar ingerindo, melhor para o teu intestino. Saúde! Agora a gente vai fazer a receita de chips de batata, né? Pode ser, nesse caso, batata inglesa, pode ser outro tipo de batata, batata salsa, batata doce, abóbora também, fica bem interessante. Aqui eu já descasquei 2 batatas. Descasquei não, eu piquei toda a batata, né, por inteiro, como a gente não vai aproveitar a polpa, mas a gente pode utilizar somente a casca, então a gente descasca com descascador de legumes mesmo. É legal fazer com descascador de legumes ou com mandolim porque a textura vai ficar parecida, né, vai ficar mais homogênea, a grossura de cada lasca vai ficar parecida. Então eu posso utilizar somente a casca, então quando for utilizar a batata para outros fins, como fazer uma maionese, uma batata cozida, um purê, eu utilizo somente a casca para fazer o chips. Ou nesse caso, eu utilizei o descascador, inclusive para ir fazendo mais lascas com a batata. Então da mesma forma que para o aperitivo de grão de bico, eu vou utilizar o azeite de oliva e temperos a gosto, né? Nesse caso, é preferível você untar primeiro a forma com azeite de oliva. Dá para utilizar outros tipos de óleos, né, ou gordura de coco também. E disponho as batatas em lascas, de preferência afastadinhas, um pouco afastadas uma da outra, não muito em cima, porque senão a batata vai grudar. Então é
só temperar a gosto também. Então a gente pode usar algumas ervas, aqui no caso é o orégano. Também vamos utilizar um pouco de curry. Páprica picante. E também sal ao gosto. E novamente um pouquinho de azeite. Como a batata ela é mais fina, ela vai ficar menos tempo, né? Então você vai ter que cuidar um pouquinho mais, dependendo do forno. A cada 5 minutos dá uma olhada, se precisar já virar, se ela já ficar dourada, virar a batata e assar novamente pelo mesmo tempo até ela ficar crocante. Isso mesmo, a mesma receita a gente pode aproveitar com várias outras coisas, né? Por exemplo, as sementes das abóboras a gente pode fazer um aperitivo também, da mesma forma que o grão de bico e a casca da batata. Colocar também ela bem sequinha, já lavada na forma, temperar e colocar para o forno até ela ficar crocante. Dependendo da temperatura do forno, fica um pouco mais, um pouco menos. No caso da semente da abóbora e da casca da batata, como eu já falei, elas são mais finas, então fica um pouco menos de tempo do que o grão de bico e tem que ter um cuidado um pouquinho maior. Agora é só colocar no forno. Então, agora a receita do bolo de casca de banana, né? Então, para isso, a gente tem 4 unidades de banana, aqui só a casca, sem a pontinha preta e cortadinha para facilitar. Banana em rodela depois para colocar na cobertura. Farinha de rosca, aqui a gente tem 3 xícaras. Açúcar demerara, a gente tem 2 xícaras. Leite, a gente tem 2 xícaras, 2 gemas e 2 claras. Isso. 2 claras. Só separar, o ovo vai ser utilizado por inteiro. 2 colheres de manteiga e 1 colher de sopa de fermento em pó. Então, para a massa, primeiro a gente vai descascar as bananas e cortar, como já foi feito aqui. E a gente vai fazer a clara em neve, que a Tailane vai demonstrar. É só colocar a clara numa batedeira e deixar até ela ficar em ponto de neve, né? Agora, para a massa, a gente vai utilizar as cascas da banana. 4 unidades já higienizadas. De preferência, a gente utilizar banana orgânica, né? Que tem menos agrotóxicos, e a parte da casca, normalmente onde fica também mais os agrotóxicos. As gemas. O leite. A manteiga. E só liquidificar. Aí é só colocar a massa, essa preparação, né, numa vasilha. E acrescentar a farinha de rosca também aos poucos e incorporando, né? A farinha de rosca a gente pode fazer, inclusive, com o pão envelhecido de casa também, né? O pão amanhecido, né? Que a gente fala. Fazer a própria farinha de rosca. Pode ser com um pão integral, pode ser o pão branco, né? O pão que você tiver em casa, dá uma torradinha e faz a farinha. E por último, a gente coloca a clara em neve, que fica mais ou menos nessa textura mesmo, né?
fermento. E agora, essa parte ela tem que ser feita de forma mais delicada, para incorporar ar na massa, né? Então, a mistura não pode ser feita batida, né? Nesse caso. Sempre que a gente coloca a clara em neve por último, a gente trata a massa com mais delicadeza, vamos assim dizer, né? E incorporando pouco a pouco. Depois de bem homogeneizado, é só despejar a massa em um recipiente, né, já untado também. Nesse caso foi untado com margarina. Essa é uma forma de fundo removível para facilitar depois de desenformar o bolo. E agora é só colocar também para assar em forno já pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Então agora com o bolo já assado, a gente vai para a segunda etapa, que é a cobertura do bolo. Então a gente vai colocar meia xícara de açúcar demerara na panela, até ele caramelizar, né, até amolecer. Coloco a água para virar um caramelo. Depois acrescenta a banana, as 4 unidades já picadas e suco de meio limão. Uma dica interessante para a gente saber se o bolo está assado é a gente espetar com a faca e se ele sair lisinho, sem líquido, né, sem nada, ele já está assado, já está no ponto. Para desenformar, a gente pode utilizar um copo, uma xícara para facilitar, né? A gente só coloca em cima e sai certinho. E só cobrir com as bananas. Agora é só esperar esfriar e saborear. Então esse é o resultado das receitas preparadas hoje, né? Então começando aqui, mostrar um pouquinho melhor como ficou a torta de legumes, o recheio dela, né? Toda com aproveitamento integral, com talos. A sobra da torta a gente acabou colocando numa forminha e vai utilizar como um pão para aproveitar junto com os patês que foram feitos hoje, né? Tanto de grão de bico quanto o patê de talos com iogurte. Você pode utilizar outras bases também. O grão de bico, o petisco, né? Ficou bem crocante, que é essa a ideia, fica crocante para ser utilizado de várias formas, em várias refeições. O bolinho de banana, agora já um pouquinho resfriado, né? E o aperitivo de casca de batata, né? Os chips de casca de batata. E o suco verde com couve, né, que a gente utilizou hoje. Lembrando que a gente utilizou ingredientes de baixo custo, né? Provavelmente o mais caro daqui é o grão de bico, mas ele rende bastante, né? Embora tenha um preço um pouco mais elevado. Os ingredientes que a gente utiliza, de preferência a gente saber qual a origem desses ingredientes, né? Quando a gente prepara os alimentos em casa, a gente sabe quais ingredientes a gente utilizou, o que foi colocado, tudo, da onde da onde veio o ingrediente, né? E preferir cozinhar mais em casa e comprar menos, né? Descascar mais e desembalar menos. Assim a gente tem uma alimentação mais saudável, com menos aditivos, com menos sódio, com menos açúcar, normalmente, né? Então, são receitinhas fáceis, saborosas e com aproveitamento integral.